Hoje eu quero trazer um bom papo de amiga mesmo. Conselhos que eu daria para uma amiga que queira empreender, que queira começar a empreender hoje mesmo, é que, de acordo com as minhas experiências e tudo que eu já vivi, alguns conselhos que eu acho que quem não começou ainda não consegue enxergar. Hoje vai ser bem aquele papo de amiga mesmo, coisas que eu vivi, coisas que eu sei que funcionam para mim e coisas que me impediram de ter começado antes. Um dos primeiros conselhos que eu queria ter recebido antes é: pare de esperar o momento perfeito. A gente tem muito costume de, quando eu conseguir investir, quando eu tiver o produto tal, quando eu conseguir comprar aquele aparelho, quando eu conseguir ter um celular melhor, quando eu conseguir ter um notebook, um computador. Então, assim, todos esses empecilhos, e eu já passei muito por isso, eu só vou gravar vídeo quando eu tiver o tripé tal. Eu só vou fazer isso, eu só vou empreender, eu só vou para esse outro produto quando eu conseguir investir tantos R$ 1.000. Então, assim, tudo para mim era um empecilho. Então, assim, eu tive que entender, empreendendo, que nunca vai existir um momento perfeito, sempre vai faltar algo. Então, assim, isso de, eu só vou fazer quando eu tiver certa situação, você não vai fazer. Sinto muito em te dizer, você não vai fazer. Porque, para começar, ela é mais sobre, em vez de faltar algo, é mais sobre você ter uma atitude de começar, de enfrentar, sabe, aquele desafio. E com o tempo você vai encaixando o que realmente precisa do que mesmo você estar no momento perfeito. Porque o momento 100% perfeito, amiga, nunca vai chegar. Nunca vai chegar. Coloca isso na sua cabeça. O momento perfeito nunca vai chegar, as coisas perfeitas nunca vai chegar. Você tem que começar e se adaptando, encaixando, se organizando para que as coisas saiam da maneira que você quer. Então, esse é o meu primeiro conselho e um conselho que eu queria ter recebido. Comece da forma que você tá, com as condições que você tem. Quando você não tem condições ainda de começar, depois vai investindo, vai correndo atrás. Cada dia, né, tem um desafio diferente. Vai correndo atrás, que eu tenho certeza que isso vai fazer você dar o pontapé inicial para realmente começar a realizar os seus sonhos. O segundo conselho é: escolha uma coisa para fazer até dar certo, que vem disso também. Você começou, aí você faz as primeiras semanas e já pensa assim: nossa, não tá dando certo, eu não tô vendendo. Você nem tentou, você nem deu tempo, né, das pessoas conhecerem o seu produto, de te conhecerem, de criar esse vínculo com você, de criar essa certa segurança, né? Porque a confiança, a segurança que a pessoa tem em você vende. A pessoa ter uma conexão com você, ela vende. Então, se você quer começar algo, faça até dar certo, sabe? Tente, não desista, mesmo nos dias difíceis, faça até dar certo. Coloca no papel: olha, não tá funcionando isso daqui, vou arrumar outra estratégia, mas continua, né, em algo que você começou, faça uma coisa só. Isso eu tive que aprender assim, porque assim, eu sou extremamente criativa, então eu tinha muitas ideias. E o que eu fazia? Começava uma ideia, antes de uma dar certo, eu já queria fazer outra. E no final, nenhuma das outras ideias davam certo. Então, hoje eu tenho na minha cabeça assim: Jéssica, começa algo e faz até dar certo. Deu certo, você pode partir para outra ideia. Ainda não deu certo, você vai fazer até dar certo. Eu acho que isso, a resiliência, essa vontade de fazer algo dar certo, sabe? É o que mais ajuda uma pessoa que empreende a crescer, atingir níveis inimagináveis, né? Porque ela tentou, ela foi resiliente até realmente ela conseguir atingir os objetivos dela. Então começa numa coisa só, faz até dar certo. Quando der certo, você vai para outras ideias, outros negócios que você quer empreender, porque eu acredito que não tem limite para quem quer empreender. Mas faça uma coisa de cada vez, você vai ver que até a sua mente vai ficar mais tranquila e você vai conseguir atingir melhor os seus objetivos. O próximo conselho
Aprenda que errar faz parte do processo. Gente, eu sou um tipo de pessoa que eu me frustro muito fácil. Então, às vezes uma coisinha muito simples já me deixa com um sentimento mais de frustração. Só que eu aprendi que errar faz parte do processo. Eu só cheguei até onde eu tô porque os erros, eles me fizeram crescer, me fizeram aprender, me fizeram chegar mais perto dos meus objetivos. Então, por exemplo, se eu errei em algo, é igual, eu já tive muitos vídeos aqui no canal, se você quiser assistir os outros vídeos, onde eu falo os erros que eu cometi. Erros financeiros, erros de organização, erros de profissionalismo. Todos esses erros me ensinaram a trabalhar da forma que eu trabalho hoje e faz o meu negócio dar mais certo. Eu sempre tenho um pensamento que o erro, ele me aproxima do caminho certo. Né? Então, assim, toda vez que eu erro, é como se a vida estivesse me dando um conselho de falar assim, não é por esse caminho que você tem que ir, porque assim não funciona. Então eu traço outra rota onde as coisas começam a funcionar como eu queria que funcionasse. Então errar faz parte do processo, a gente comete erro, aprende, recomeça, faz de novo. E aí a chance de você errar e depois encontrar um caminho mais certeiro, um caminho que funciona muito mais para você, é muito mais gigante. Então não tenha medo de errar. Não se frustre, não se sinta frustrada de ter errado, porque faz parte do processo mesmo. A gente tem que errar para aprender, e quando você aceita que o processo é esse que tem que ser vivido, as coisas ficam mais leves, você consegue enxergar outras formas. Eu falo assim, se você estiver olhando para um lado só, como que você vai enxergar as outras paisagens? Você não vai ver que ela existe, né? Então, se você se dá a oportunidade de errar para aprender e acertar no próximo caminho, é muito mais fácil empreender, levar a vida, conseguir realizar aquilo que você tem vontade de realizar. E um dos conselhos que eu mais acho que é importante, né, a gente receber, e que aconteceu muito, não só eu falo profissionalmente, mas também muito pessoalmente, assim, sobre mim. E eu queria ter ouvido isso antes, mas não ouvi, então eu tive que passar alguns processos na vida muito, muito dolorosos, né? Cuide da sua mente. A mente, eu acho que é uma das coisas mais importantes que a gente tem que cuidar. A mente é o que vai fazer você ter pensamentos positivos, pensamentos ansiosos. Então, assim, às vezes as coisas nem aconteceram e eu já estava sofrendo pelo processo. E eu acho que a mente, ela deixa a gente, assim, muito paralisado. Às vezes, algo que nem vai acontecer, algo que nem vai ser, você já pensou, já ficou ansiosa por algo que nem aconteceu ainda, e você se paralisa, cria um certo medo, cria uma certa frustração, porque a sua mente colocou como se aquilo fosse uma tempestade, que às vezes nem é. Às vezes depois que você passa e dá certo, você pensa, nossa, mas foi tão simples, foi tão fácil. Porque a mente, ela tem isso dessa negatividade, às vezes, da gente olhar para o futuro como se não fosse dar certo. E na verdade, a maioria das vezes, eu falo assim, 99% das vezes vai dar certo no final, porque a gente faz até dar certo. Entendeu? Então, assim, a mente, se você não cuidar da sua mente, se você não cuidar dos seus pensamentos, você pode se paralisar. Porque isso já aconteceu comigo. Eu já me paralisei achando que eu não era suficiente. Porque a mente, ela me faz pensar que talvez eu não tenha conhecimento suficiente. Mas tudo isso a gente pode buscar conhecimento. Eu sempre falo, aqui no YouTube mesmo tem vídeos super legais te ensinando a fazer todo o passo a passo para você que quer vender na Shopee, por exemplo. Hoje em dia eu falo que as coisas são muito mais fáceis de você pesquisar, de você aprender. Tem o ChatGPT que eu gosto muito de usar. Então, assim, tem um oceano de oportunidade para você. Mas, às vezes, um pensamento que você tem na sua mente de que isso não é para você, que não dá certo para você, é onde te paralisa, onde você não começa, onde você não faz o que precisa ser feito. Então, esse conselho eu também, assim, queria ter muito recebido muito antes de começar.
porque eu sei que se eu tivesse enfrentado alguns medos, se eu tivesse tirado isso da minha mente, eu teria começado muito antes, eu teria atingido muitas metas muito maiores se eu tivesse parado de escutar a minha mente e corrido atrás daquilo que realmente funciona e de aprender e de enfrentar todos esses meus medos. Bem, esses foram os conselhos que eu tinha no meu coração hoje. Eu sei que a gente cria muito medo de começar, mas não tenha medo de começar. Vai com medo mesmo, sabe? Eu sempre falo que aquilo que eu sonho tá no outro lado do medo. Então, toda vez, eu tenho medo de dirigir. É para onde que eu vou dirigir? É ali que eu passo. Eu tenho medo de aparecer. Então, é ali que eu vou enfrentar esse medo, mesmo com dificuldades, mesmo com o coração mais pesado, assim, eu tenho o costume de enfrentar o meu medo, porque eu sei que o meu sonho, aquela vontade que eu tenho, ela tá no outro lado do medo. Então, se você tem medo hoje de empreender, de realizar seus sonhos, vai com medo mesmo, enfrenta esse medo, porque do outro lado do medo vai estar aquilo que você quer realizar na sua vida. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, comenta pra mim se você tem vontade de empreender, que eu gostaria muito de saber. Um beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.